A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar aqui alguns versículos para a nossa meditação no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 14, que diz assim: Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: pondo a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos a frieza, não é? Aqui nós vemos, aleluia, a traição. Ele age na traição, aleluia, desde aqui esse capítulo 11, que ele comete coisas erradas, conforme o Senhor não se agrada, ele adultera, ele cobiça, ele planeja, aleluia, aqui ele planeja, ele maquina o mal, né, para que aquele homem venha, Urias venha e assuma uma coisa que ele não fez, que foi o filho, aleluia, que Davi, não é ali, que Batseba engravidou, não é? Então, tudo que é do homem, aleluia, cai por terra, não dá certo, e aquele maquina um novo, aleluia, uma nova coisa terrível, né? Aleluia, tudo isso Deus lá dos altos céus, vendo tudo, observando tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que se faz aqui na terra, o Senhor lá dos altos céus está vendo. Então que a gente, aleluia, tenha cuidado com aquilo que a gente faz, né? Que a gente tenha cuidado, que a gente não maquine o mal contra ninguém, que a gente, aleluia, não cobice nada de ninguém, que a gente não deseje que aquela pessoa caia, aquela pessoa, aleluia, que nos fez o mal. Aqui, Urias não tinha feito nada de mal, ele só tinha feito o que era bom. Aleluia, não é? E aconteceu isso com ele, não é? Que a gente ore a Deus, que a gente peça ao Senhor, Senhor, tem de misericórdia, não deixe que eu comece, não deixe que a minha carne me derrube, aleluia, nós observamos e nós entendemos que, aleluia, aqui Davi estava dominado pela carne dele, aqui ele não estava endemoniado, aqui não era o mal que estava usando ele, tudo aqui foi obra da carne de Davi, tudo aqui que a gente tem o discernimento, aleluia, a gente consiga entender que existe a obra carnal e existe a obra do inimigo. A gente não pode misturar as coisas, tudo, colocar tudo numa coisa, num saco só, não, né? Nós temos que separar, aleluia, o que é obra que a gente, às vezes a gente tá na carne, planejando algo, desejando algo, fazendo o que não se agrada ao Senhor. Aleluia. Aí muitos dizem, não foi o inimigo, se é tão covarde que culpa o inimigo, não assume, aleluia. Quando, o Senhor me faz lembrar, quando Eva foi, aleluia, direcionada ali pela serpente, sim, ali era obra maligna, eles foram ali, não é, ali enganados pelo mal. Observe que aqui em nenhum momento diz que um ser sobrenatural se apoderou de Davi, Davi cometeu isso aqui, em nenhum momento fala que ele estava ocioso e por ele estar ocioso, ele observou demais a vizinhança, ele deixou os sentimentos, aleluia, agirem ali na carne dele, o velho homem tomar a frente e desde que ele cometeu esse pecado da cobiça, ele só teve aqui na carne, neste capítulo 12, neste capítulo 11, perdão, ele só esteve na carne, na carnalidade, e isso mais na frente vai custar um alto preço.
aleluia, a gente entenda que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você e eu, se nós queremos colher frutos de paz, frutos de, aleluia, de conquista, conquistar o sobrenatural, conquistar, aleluia, o material, que nós precisamos também de conquistar o material, nós precisamos, não é? Aleluia, e entenda que é negando a nós mesmos. Senhor, ai, me deu uma vontade, um exemplo, me deu uma vontade de falar sobre aquele negócio ali. Me deu uma vontade de ir lá, de resolver isso aqui na força da raiva, como diz o ditado. Mas não, Senhor, me ajuda, me dá equilíbrio emocional. Senhor, chega aqui na minha vida. Senhor, chega aqui, me converte. Senhor, chega aqui, me ajude. É assim. Eu vou fazer um jejum e oração pela minha própria vida. Porque muitas das vezes a gente faz tanto jejum e oração pela vida dos outros e da vida da gente, a gente parece que se esquece, não é? Que a gente ore por nós, porque, aleluia, para cair num pecado é assim, algo assim, ó, rápido que pode acontecer e a pessoa cair. Por quê? Porque somos falhos e pecadores. A gente muitas das vezes cai e nem, aleluia, vê que nós caímos numa situação, né? Então, que a gente peça a Deus, Senhor, tudo aquilo que está escrito aqui na Bíblia é para meu aprendizado, aleluia, para meu aprendizado. Nós não vamos aqui destruir tudo aquilo que Davi fez por conta desse erro, não. Aqui a gente está aprendendo, aleluia, com ele, com os erros, né? Nós aprendemos com os erros uns dos outros, né? Para que a gente não caia. Foi por isso que Deus deixou aqui este grande ensinamento. O Senhor poderia muito bem ter dito, não vou deixar que essa falha aqui de Davi é na Bíblia, não, mas é nessa falha, nesse pecado, aleluia, que a gente vai aprender, aleluia, a gente vai buscar a Deus e vai desejar, porque é uma decisão, minhas irmãs, servir ao Senhor com alegria, é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão, Senhor, eu decido, em nome de Jesus, confiando na força e no poder de Deus, do Senhor Jesus, do sangue de Jesus, que eu, em nome de Jesus, não vou cair neste e naquele outro pecado, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor, me ajuda, me fortalece, e vai jejuando, e vai buscando, e vai se fortalecendo, quando der fé, aleluia, a pessoa passa por aquilo ali, dizendo sempre não às bandejas do inferno, e ali só agradando a Deus, honrando a Ele, em nome do Senhor Jesus, pois é Ele que nos dá esta fortaleza para que a gente passe. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.